Olá, Gabi, tudo bem? Oi, Regis, tudo bem? E você? Joia. Estamos aqui hoje com a Gabriela Nogueira, do nosso time de inteligência de mercado, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento de isolamento social e saber a opinião dela sobre o comportamento dos consumidores. E aí eu gostaria de já iniciar essa conversa, né? Perguntando, nesses tempos de quarentena, qual que você acha que deve ser a maior mudança no comportamento dos consumidores? Antes de tudo, olá todo mundo. Olha, Regis, o que mais tem sido visto agora é realmente a migração da forma de consumo. Então, antes o consumidor, que antes ele consumia no supermercado, muitos agora estão aderindo o consumo online, às vezes até mesmo facilitado pelo próprio WhatsApp. Então, consumidores de todas as idades, obviamente nas suas devidas proporções e facilitações aí, elas estão aderindo o consumo que é delivery, né, que a gente chama assim. Uhum. E outra coisa que é interessante é também que é um pouco óbvio, mas na fase de isolamento, existe muita queda no consumo em restaurantes, bares, tudo que envolve uma socialização. Então, nesse momento, as pessoas estão fazendo consumos mais domésticos, né? Uma coisa que é muito interessante também foi o aumento do atacarejo, aumento da procura por produtos no atacarejo e nos hipermercados. Hipermercados continua sendo ainda o maior consumo de todos, mas o aumento maior tem sido visto mesmo no atacarejo, justamente porque as pessoas têm migrado bastante, ou escolhido bastante, optado bastante por consumos que são de produtos que são de mais básicos, assim, né? Então, é tudo que enche a despensa. Então, desde arroz e feijão, que na primeira semana da quarentena eles aumentaram 50% em uma semana, mas também outros produtos como pães, biscoitos, leite UHT e até refrigerantes de 2 litros, né? Então, o pessoal tem se abastecido dessa forma. O consumo, a gente percebeu lá no começo que muito foi estudado, né? O consumo foi disparado na primeira semana, as pessoas estavam realmente fazendo estoque. Agora não está tendo mais essa avalanche, né, de compras toda, O mas desespero cessou um pouco, né? o desespero cessou um pouco, exatamente. E então, tanto é que entre uma semana e outra houve queda já, mas de qualquer forma o consumo doméstico, né? Então, o consumo nos supermercados e hipermercados ainda está superior a antes da crise. Então, realmente mostrando aí justamente essa migração na forma de consumo. E aí a gente fala assim, nossa, mas as pessoas, será que elas estão consumindo menos? O que está acontecendo? E, na verdade, é interessante não mesmo, né? Muitas pessoas, quando a gente fala de comida, que algumas pessoas, inclusive, 60% das pessoas estão relatando que estão comendo mais. Então, justamente, a gente percebe que o consumo, ele está só redirecionado. Eu entendo, até pegando um pouquinho do que você comentou, né? Nós realmente tivemos uma migração do consumo food service para o consumo doméstico, né? E aí pode ser que o consumidor, estando em casa, ele mude também o hábito de alimentação dele, porque quando ele está na rua, no restaurante, ele tem mais opções e ele consegue selecionar o que ele quer. Quando ele está em casa, ele também tem um universo de opções, só que acaba sendo um pouco mais restrito, apesar que existe a possibilidade dele ligar, utilizar os aplicativos de alimentação e solicitar algum alimento que ele tenha vontade naquele momento. Mas eu fiquei com uma dúvida, né? Você conseguiu detectar em algum momento se está tendo, se pode acontecer um movimento dos consumidores procurarem alimentos mais saudáveis? Nós tínhamos, antes do início da pandemia, aumentos no consumo de proteínas, aumento no consumo de fibras, substitutos de açúcar, que até um dos nossos
expertise, né? E extratos naturais, etc. Esse momento de isolamento social pode ser positivo ou você acha que pode ser negativo para essa tendência saudável? Muito boa pergunta, Regis. A minha percepção é a seguinte, a gente sempre gosta de lembrar que o Brasil, ele é um país com muitas culturas, né, e ele é muito vasto, e uma diferença social também bastante alta. Então, o que acontece? Consumidores da classe A e B, que já tinham o hábito em seu estilo de vida, de ser um estilo de vida saudável, que consumia suplementos de proteína e fibras, etc., sim, eles vão manter com uma certa queda, sim. Então, mas em compensação existem outras coisas que o pessoal está realmente investindo. Por exemplo, vitaminas, vitamina C. A gente percebe que os produtos que melhoram a imunidade, no geral, como a cúrcuma, como o gengibre, e até mesmo as fibras pré e probióticas, elas são procuradas por uma maioria das pessoas, justamente nesse momento, quando elas precisam se manter fortes contra o vírus. Bacana. Então, quer dizer que pode ter uma oportunidade para esses alimentos que seriam mais nutracêuticos, né? Que consigam trazer uma solução mais saudável, aumentando a imunidade, porque a preocupação das pessoas, de um modo geral, não é só o brasileiro, né? É no mundo, é justamente aumentar a imunidade. E esse aumento de imunidade vai ajudar a gente a ter uma diminuição, talvez, da quantidade de pessoas que estariam contaminadas, mas que se conseguiriam manter saudáveis. Eu acho que isso é bem interessante e pode ser que a gente leve isso para um futuro, né? Talvez essa seja uma mudança de cultura que a gente pode aproveitar, né? Exato. Isso já era uma tendência vista em outros países, principalmente Europa e Estados Unidos, e que vinha a passos lentos no Brasil. E agora, talvez, com essa pandemia, isso seja realmente uma oportunidade para deslanchar. Legal. Também algumas outras coisas que a gente percebeu que cresceram, né? Não só a panificação e congelados, que têm um shelf life maior. Bom, então temos lições aprendidas, né? Infelizmente, de uma forma um pouco como nós não esperávamos, né? Passar por uma situação dessa. Então, nós temos lições. Realmente, é uma mudança, talvez, até no comportamento do ser humano, aumentar até a questão de se cuidar mais, de se preocupar a médio e longo prazo. E aí eu quero te agradecer, então, por esse tempo que você disponibilizou para nós, né? Se você quiser fazer alguma consideração final. Obrigada, Regis. Eu só quero fechar esse tema falando que, na verdade, algumas outras pesquisas também mostram que as pessoas elas estão mais otimistas desde o começo da crise até agora, então o otimismo ele tem crescido, e isso é muito importante para que todos se mantenham saudáveis, suas cabeças saudáveis, e também para que o mercado volte mais rápido e talvez até com novos aprendizados e novas oportunidades depois dessa crise. Legal. Então, muito obrigado. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.